Cara, o vídeo de hoje tá brabo. Hoje é aquele vídeo que eu recomendo você pegar aquele lanchinho pra poder assistir. Enfim, vamos nessa. Se você nunca viu nenhum caso desse tipo, há um ano atrás eu fiz um vídeo sobre o famoso jogo que nunca lançou. Um vídeo onde eu falava sobre Catastrophe Crow, que não é exatamente um jogo, é um ARG, basicamente. Pra aqueles que não sabem, é uma história em si. Eu genuinamente demorei bastante pra poder falar desse jogo aqui, tanto que outros youtubers como Zedin e Daishinkawa falaram dele bem antes de mim, mas enfim, pra aqueles que não conhecem, hoje vamos falar sobre o suposto jogo perdido de PlayStation 1, Vale Verde. Senta aí e vem comigo. É o seguinte, tudo começa com esse canal aqui. O canal tem até o momento 3 vídeos postados de fato, né? Sendo que o segundo e o terceiro vídeo são a mesma coisa, só que um tem legendas e o outro não. O nome do cara que é dono do canal é basicamente Alluvium e a história dele começa há 3 meses atrás com o vídeo Uma Introdução. Esse vídeo aqui tem 2 minutos e é bem simples de se entender. Esse cara que supostamente é o dono do canal fez uma viagem para um parque florestal, onde ele se afastou um pouco da trilha pré-determinada basicamente e em certo momento ele acabou encontrando uma coisa enterrada com uma fita vermelha. Ele decidiu utilizar uma pá para poder matar a sua curiosidade e encontrou uma caixa com uma fita VHS dentro. Essa fita VHS aqui basicamente tem gravações de uma pessoa jogando um jogo mas muito antigo. Então em teoria nós não vamos jogar um game, ou também nós não vamos assistir a alguém jogando um jogo. Nós basicamente vamos assistir uma pessoa que tá assistindo alguém jogar o jogo. É meio confuso, né? Mas acho que deu pra entender. Continuando. Isso nos leva, é claro, ao primeiro episódio até o momento que nós temos de Vale Verde, onde todo o jogo começa e podemos dar uma olhada na história e do que se trata esse jogo em si. O jogo do qual nós estávamos falando é um jogo feito para PlayStation 1 e a gameplay do game foi gravada inicialmente no dia 14/2/1997. No entanto, ela é toda picotada em várias fitas diferentes, então nós temos vários episódios diferentes, digamos assim, uns pedacinhos de takes de gravação de gameplay que foram gravados em dias diferentes. Logo ao abrir o vídeo, nós temos as informações depois da logotipo da PlayStation e tudo mais, informações essas que nos dão primeiro o país de origem do jogo, o Japão, informações de que o jogo ainda não tinha sido lançado para o público em si, e abaixo disso nós temos um processo de investigação que estava sendo supervisionado por Robert Azeterni e Pablo Gutierrez, que é inicialmente uma coisa meio estranha, 2 pessoas estarem investigando um jogo de videogame não lançado para PlayStation 1. Nós também tínhamos um reporte de maus funcionamentos do jogo, da inteligência artificial do software basicamente funcionando mal, nós temos arquivos corrompidos e nós temos problemas com o software do jogo, coisa que a gente vai ver bastante assim que as gameplays começaram. Agora sim, de fato, nós começamos um jogo. E uma coisa a se destacar, inclusive, é que Vale Verde é ridiculamente bonito, cara. É bem parecido com joguinhos da Nintendo, sabe? Inclusive os personagens me dão muito uma vibe de Viagem de Chihiro, sabe? Produções do estúdio Ghibli e tudo mais, sabe? É muito fofinho e combina muito com um jogo que teria sido feito por japoneses da época. Começando a parte da história em si. Do que se trata, de fato, o jogo, né? Vale Verde. Bom, esse deveria aqui ser um jogo meio que fofinho, digamos assim, onde nosso personagem estaria indo morar em uma ilha, basicamente. Então a gente ia lá conversar com os NPCs e tudo mais, juntar dinheiro e fazer algumas coisinhas dentro daquela ilha. É basicamente um jogo super casual e meio que feito pra crianças, basicamente, né? No entanto, as coisas começam a se tornar extremamente estranhas logo desde o início do jogo. Nós entramos dentro da ilha e conseguimos uma identidade pra poder morar lá. E falamos com o prefeito da cidade, que antes de fazer qualquer coisa, decide nos mostrar a casa dos vizinhos e os próprios vizinhos em si, com isso aqui. Tá, esse jogo tinha minha curiosidade, agora ele tem minha atenção. Os rostos inicialmente não são muito convidativos, principalmente porque todos parecem crianças, inclusive, é claro, o que mais me chama a atenção foi o último, Matias da Argentina, que, tipo, a foto dele é literalmente de uma criança, e ele é o único que tem um personagem que aparece na tela, tipo, ele aparece tentando correr e olhando pro lado meio confuso e tudo mais, e de repente desaparece no meio do ar. Desde o início, enquanto você tá dando uma olhada na história, já dá muito aquela impressão de que esse é um daqueles famosos jogos onde crianças ficaram presas em um videogame
meio amaldiçoado e tal, né? Mas a gente ainda tem bastante coisa pra poder descobrir e eu prometo, vai ficar bem mais interessante do que só isso. Agora que somos moradores de fato da cidade, né, nós podemos andar por aí e inclusive, um destaque muito interessante é que logo de início, cara, quando nós falamos com o prefeito depois de termos começado a andar pela cidade, ele adiciona pra gente uma dívida de tipo 9 milhões de reais basicamente, como se fosse algum tipo de pegadinha pra manter a gente preso dentro da cidade e tal, mas o pessoal que tá jogando não dá muita atenção pra isso e simplesmente vamos pra lugares e ambientes muito interessantes, começando com um corredor com bolo de chocolate com creme e tudo mais, passando por outros lugares também tão bonitos quanto esse corredor aqui, com estátuas com olhos gigantescos e realistas que olham de volta pra gente. O negócio é o seguinte, a gente vai passar por vários corredores um depois do outro e também um mais bizarro que o outro por sinal. O próximo corredor depois desse é um corredor com uma pilha de quadros artísticos estranhos e questionáveis. A gente tem tipo também um calmo corredor inofensivo vermelho, que, bom, tem isso aqui. Nós chegamos em um corredor escuro com caixas pretas e tudo mais, também temos um corredor com televisões e rádios, e nós temos um outro corredor vermelho que tem figuras assustadas e, sei lá, esse bicho aqui no meio não lembra pra vocês desse meme aqui? Sei lá, só me passou essa impressão. O último dos cenários é um escuro e bizarro que basicamente vai se transformando em segundo em portas angelicais e estatuetas de vários anjos, onde a gente quase consegue entrar pra dentro de uma igreja, mas a gravação foi cortada de volta pra um momento onde a gente tá na cidade, e as coisas vão ficando cada vez piores. Segundos depois, nós chegamos no mercadinho, onde podemos ver o personagem do Matias, que tá pedindo socorro pra gente. E nós temos o seguinte diálogo com o personagem do Matias. Você tá com os agentes? Consegue me ouvir? Cadê a Chloe? O que tá acontecendo? E nós podemos digitar uma mensagem pra ele. Consegue me ver? Consegue ver a barra? Sim, eu não consigo me mexer. Perguntamos pra ele se ele sabe onde as outras crianças estão. E ele responde. Quê? O que aconteceu? Eu quero falar com a minha mãe. Eu quero falar com o Sr. Kunimoshi. Eu não quero mais jogar. Então, por fim, nosso personagem diz: eu não trabalho mais com e a gravação é cortada. Uma breve dissertação do que nós temos por enquanto é que com certeza nós temos crianças presas dentro do jogo. E apesar de nós termos muitas delas que teriam que ser apresentadas, nós apenas conseguimos encontrar uma delas, o Matias, e ele pede pela sua mãe e por um tal de Sr. Kunomoshi, que pela forma como ele chama o cara de senhor, né, e o jogo é japonês, isso provavelmente significa que ele não é muito íntimo desse cara. Talvez ele seja algum adulto envolvido com a história, tipo um funcionário ou um desenvolvedor desse jogo, não sabemos ainda. A gravação é cortada para uma chamada de aparição aleatória. Essa tem uma cutscene onde nosso personagem entra direto naquela igreja e a gente tem meio que uma cutscenezinha com um padre cantando uma música e depois ele fala uma parada meio esquisita, tipo ele fala: não deveria ter ensinado ao meu relógio os segredos de José de Cupertino. Agora o tempo voa. O que não exatamente parece fazer muito sentido, mas guardem o nome que esse padre cita: José de Cupertino. Isso daí é importante. Outras coisas bizarras começam a acontecer, por sinal. Quanto mais e mais gravações assistimos, mais esquisito fica a coisa. A próxima gravação em si é de uma estátua, que o prefeito basicamente fala que gosta muito. Toda vez que o prefeito, inclusive, olha pra essa estátua, ela tá no formato normal. Mas toda vez que ele para de olhar pra estátua, ela vira um animal, sabe? Que anda de quatro e tal. É bem esquisito a ideia. A próxima gravação em si é um minigame de avião, que a princípio tá tudo normal, mas em algum momento uma visão meio estranha e distorcida da Estátua da Liberdade aparece de repente no meio do mapa, e a gente simplesmente não sabe o que significa isso. A próxima delas é uma das primeiras que vai começar a dar pra gente pelo menos alguma dica do que tá acontecendo. Enquanto o nosso jogador tá andando por aí pelos cenários, vemos que muitos NPCs estão entrando em um beco, indo pra algum lugar aparentemente. E quando olhamos pra onde eles estão indo,
conseguimos chegar em uma área onde nós temos um altar preparado, com uma coisa triangular colocada, né, como se fossem duas réguas juntadas, e nós temos 3 palavras escritas: liberdade, fraternidade e igualdade. E para quem não sacou muito ainda, bom, liberdade, fraternidade e igualdade, né, e esse portal com as réguas em si, é o lema da Revolução Francesa. E nós tínhamos uma das crianças em si, que era uma criança francesa, né, Chloe, que mora na França. Então, provavelmente, já que nós tínhamos ali 5 crianças dentro do jogo, poderíamos supor que em cada uma das gravações ou em cada um dos cenários, nós talvez pudéssemos descobrir alguma coisa sobre uma dessas crianças. No entanto, a gente não descobre praticamente nada quando entramos no portal de fato, né? A gente entra para um lugar cheio de neblina, onde nós temos um monte de lobos em volta da figura de um pequeno cordeiro. Ah, e quando a gente tá prestes a tentar interagir com a figura do cordeiro, por sinal, isso aqui acontece. Recentemente eu assisti vídeos de alguns outros youtubers, inclusive, que eles costumam avisar quando vai ter jumpscare nos vídeos e tal. Eu não faço isso. Quando eu tava assistindo a série, eu levei o jumpscare e eu tomei um susto. Logo, vocês são obrigados a levar o susto também comigo. Depois do jumpscare, nós temos um aviso que diz: ligue o console no dia 22 de março de 1997. Por alguma razão, o demônio desse jogo aqui é meio específico com datas, né? O cara que tava fazendo a investigação decidiu fazer basicamente isso, e ligou o jogo no dia 22 de março, onde o cenário do jogo de fato mudou para um bem bonito, com uma árvore e uma pessoa convidando o nosso personagem a comer dessa árvore. E nessa parte aqui sim, é que tudo vai começar aos poucos a fazer sentido. Essa coisa do nosso personagem ser chamado por uma voz misteriosa a comer de uma árvore e tudo mais. Nessa parte aqui basicamente era onde eu provavelmente ia explicar as minhas teorias mirabolantes sobre a história e tudo mais, mas tem um problema. Dessa vez aqui eu tenho que admitir, eu fui derrotado. Um outro youtuber basicamente já fez vídeos sobre essa série aqui há um tempo atrás, e basicamente esse foi o Zedin, e ele fez uma teoria muito braba inclusive no canal dele, que eu inclusive recomendo que vocês assistam. Eu achei mais fácil só chamar ele e ele mesmo explicar a teoria dele aqui. De qualquer jeito, esse é o Menino Zedin. Bem-vindo! Oi, tudo bom? Olá, queridos espectadores do Linkzinho. Pra você que não me conhece, eu me chamo Zedin, e é o seguinte, eu acho que para algumas pessoas mais religiosas ou que tenham pensado bastante no assunto, deve ficar um pouco mais óbvio, mas todo jogo, por enquanto, faz forte referência à Bíblia, e há algumas partes bem específicas dela. Como, por exemplo, aquela cena lá atrás, com os corredores. E seguindo por 7 corredores, nós chegamos a uma igreja com o pastor. Esses 7 corredores são, na verdade, uma representação dos 7 pecados capitais. O corredor com os bolos é a gula. O corredor com os olhos, inveja. O corredor com o dinheiro, avareza. O corredor com os bebês, luxúria. O corredor com as TVs, preguiça. O corredor com os bonecos, ira. E finalmente o corredor das estátuas se encarando, soberba. Fora o fato de que o padre na igreja nos faz uma referência direta a José de Cupertino. E por último, e mais importante, a cena que acabou de acontecer no jogo. A representação dessa cena do protagonista comendo alguma coisa em uma árvore porque uma voz falou pra ele é uma referência bíblica ao conto de Adão e Eva, onde Adão e Eva comem a fruta proibida, porque uma serpente, o próprio diabo, falou pra eles comerem. E assim eles são expulsos do paraíso. No próprio jogo em si, logo depois que comemos a fruta, um personagem chamado de Acusador faz vários insultos ao personagem e um rosto bizarro aparece na tela. Logo depois, somos vistos do lado de fora do jardim, com uma figura bizarra colocada do lado de fora. Essa figura é uma representação muito, mas muito realista de um querubim. Anjos que foram colocados na porta do Jardim do Éden, para impedir que o ser humano entrasse nela de novo. E quando a gente tenta entrar, ele nos ataca com a sua espada de fogo. Logo depois disso, caímos para dentro desse cenário aqui, que talvez seja um tipo de referência ao inferno ou algo parecido. A textura é bizarra e tem um senhorzinho com o rosto meio agonizante em um canto. Ele fala algumas coisas bem padrão pra gente, logo antes de pedir um favor, dizendo que o Sorridente mandou que coletasse 10 rostos pra ele no carnaval. E quem é o Sorridente? É uma figura que foi citada até agora apenas uma vez no jogo. O prefeito da cidade disse que o Sorridente tinha dado o poder da cidade pra ele, poder sobre a cidade e tal. Então, pelo menos pelo que parece, na minha teoria sobre, eu até pensei sobre talvez o Sorridente ser algum tipo de alusão ao diabo, mas eu não encontrei referência suficiente pra isso, pelo menos ainda. Então, sinceramente, ainda não dá pra afirmar com certeza. Boa teoria, Zedin. Boa teoria. Que maldito, viu? Inclusive, deixa eu só acrescentar algumas poucas coisas na teoria do Zedin pra ver se eu consigo ter um pouquinho mais de sentido no rolê. Uma coisa que eu acho curiosa a respeito e que pode adicionar mais a essa visão da história, né, dos pontos religiosos e tal, é justamente a dívida
que é adicionada ao nosso personagem, né, pelo prefeito, logo quando ele entra nessa cidade. Eu acho que praticamente ninguém fala muito disso, mas lembram que eu disse pra vocês, logo depois que nós chegamos dentro da cidade, conseguimos os documentos e tudo mais, o prefeito nos dá uma dívida de tipo menos 999 milhões, sei lá o que, e parece meio estranho a gente não falar um pouco disso, porque parece que é algum tipo de forma da gente ficar preso naquela cidade, basicamente, né? Se a gente não tiver dinheiro pra pagar, ou alguma coisa do tipo. Acredito eu que a gente tenha que ficar preso lá, ser preso ou não conseguir fugir, ou alguma coisa do tipo. E aí que eu acho que eu consigo colocar uma tese interessante, que é o seguinte, né? Existe essa famosa criatura que nós ouvimos falar apenas uma vez no jogo, né? Chamada de O Sorridente. Essa criatura foi quem deu o poder ao prefeito pra poder comandar a cidade e tudo mais. E, bom, apesar de a gente também não falar muito disso, eu acho que é meio óbvio, mas não deve ter sido de graça, tipo, toma aí, governa a minha cidade pra você, presente de Natal. O Sorridente em si deu a cidade pro prefeito com as condições de que ele deveria capturar mais pessoas, prender algumas pessoas e tudo mais. Acho que essa seria a ideia mais viável pra que a gente conseguisse explicar a razão das crianças, por exemplo, terem desaparecido. Acho que é interessante da gente lembrar que nos próprios vídeos e gravações do jogo, nós descobrimos que existe, por exemplo, a Chloe, né? O próprio garotinho, o Matias, já tinha encontrado a Chloe, só que ela sumiu. O único que nós conseguimos encontrar das crianças que estão presas lá é o Matias. As outras crianças, quando o prefeito mostra as casas delas pra gente, a gente não consegue encontrar nem ao menos os NPCs, né? Que representam eles. Então, o que exatamente aconteceu com essas crianças? Elas desapareceram? Elas foram embora da cidade? Ou será que elas estão presas em algum lugar subterrâneo ou algo do tipo? Não sabemos ainda, mas vale o destaque. Também vale destacar, inclusive, que esse jogo flerta bastante com coisas como vida pós-morte, etc, etc. Principalmente na parte da apresentação das crianças. Para vocês que não perceberam, notem como todas as crianças que são apresentadas pra gente, as bandeiras do país delas estão abaixadas. Mas a bandeira do Matias é a única delas que está em pé. Em vários locais, inclusive, o fato da bandeira estar abaixada pode ser um sinal de luto, basicamente. E o próprio Zedin também já tinha falado na teoria dele que o próprio nome do jogo em si, né, o famoso Vale Verde, pode também ser uma referência a Jardim do Éden e coisas parecidas. Então, o jogo também dá essas pequenas flertadas com essa ideia. Então, bom, se as crianças não estão escondidas por aqui em algum lugar, isso significa que realmente elas morreram. Mas a gente não sabe exatamente o que significa morrer dentro do jogo, né? Tipo, pra onde exatamente elas iriam e o que aconteceria com elas ainda é um mistério. De qualquer jeito, continuando onde a história parou, uma tela de configurações aparece e nosso personagem aceita essa suposta missão. E andando pelo maravilhoso cenário aí, inclusive, nós encontramos a casa do Matias, em um robozinho assustado, escondido atrás de uma árvore. Entrando na casa do Matias em si, também encontramos algumas outras coisas por dentro da casa. Mas, o nosso jogador interage apenas com uma específico. Alguns desenhos que nós conseguimos interagir de um artista chamado Paravicini, ou Paravicini, sei lá, eu não sei como é que pronuncia o nome desse cara. Esse artista em específico era basicamente um outro místico do passado, um místico argentino. Ele também tinha visões além do alcance e tal, previsões do futuro, e a própria Estátua da Liberdade, que apareceu há algum tempo atrás, né, naquele minigame do avião, é uma estátua que faz referência ao desenho dele. A história em si, jovens, termina com o nosso personagem recebendo um item, a Divina Misericórdia, e uma foto de Jesus, confirmando toda a ideia das teorias religiosas e tudo mais, jovens. E pra não finalizar o vídeo com basicamente nenhuma teoria minha, eu tenho sim uma tese do que provavelmente vai rolar nessa história. E essa aqui que é a parte final, bom, eu quero dar minhas teorias sobre a série pra ver se vocês acham as ideias interessantes. Seguinte, primeiro, antes de falar minhas ideias, queria falar que eu adorei essa série aqui, tipo, eu achei mó legal e tudo mais. Nós tivemos, jovens, no início dessa história aqui, o nome de várias crianças apresentadas. Não tivemos? Tivemos Jansung da Geórgia, Hazuya do Japão, Oliver da Irlanda, Chloe da França e Matias da Argentina. Ou seja, 5 crianças, cada uma de países diferentes. E justamente na casa do Matias, nós tivemos os desenhos de um mítico, ou seja, de um falso profeta da Argentina. Talvez a referência que esse jogo possa nos trazer nos próximos capítulos em si, seja com 5 místicos, basicamente falsos, um de cada país, sabe? Tipo, pegar algum místico da França, algum místico do Japão, da Geórgia e por aí vai, e tentar
trabalhar coisas em cima das visões pessoais desses místicos antigos, como se fosse uma espécie de crítica e conceito religioso. Sendo assim, a representação que nós tivemos nesse pedaço do episódio, tipo nesse pedaço final e tudo mais, era como se fosse uma espécie de representação do inferno, onde dentro da casa do Matias, nós víamos figuras de um místico falso profeta, basicamente, da Argentina, como se o garoto tivesse sido punido por seguir uma ideia de um cara errado, ou de um profeta falso, basicamente. Tudo isso pode acabar levando a gente pra alguma coisa muito maior, como por exemplo, o jogo tendo sido feito por algum tipo de fanático religioso, ou algo parecido. Essa é basicamente a minha tese, e eu acho muito fortemente fácil a ideia de que talvez ela possa acontecer. Mas é claro que é basicamente uma tese por enquanto, e eu só consigo confirmar essa ideia quando as próximas partes da série ficarem prontas, jovens. E, bom, se a gente for na comunidade do canal que postou as primeiras partes, ele basicamente tá quase terminando as próximas partes do RG, então só resta pra gente esperar, né, jovens? Mas de qualquer jeito, gente, basicamente é isso. Muito obrigado por vocês por terem assistido até aqui. Esse foi Vale Verde, o jogo perdido de PlayStation 1. Eu realmente gostei bastante de fazer vídeo desse jogo aqui. E é claro, não esqueçam antes de terminar o vídeo que eu tô lançando um mangá de mistério e de várias outras coisas basicamente, que tá tudo aí na descrição de graça pra vocês na Webtoon. Então caso você queira me dar uma ajuda lá, bom, isso vai ajudar bastante com certeza absoluta. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais, falou!